Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, ouvintes, espectadores aqui do Flamengando, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou numa área um pouco improvisada, estou em trânsito, né? Mas agora cheguei aqui num quarto. Mas eu não podia deixar de conversar com vocês hoje, a vontade muito grande. Eu quero que vocês escrevam aí também o que vocês acham, isso é importante para a gente melhorar e para a gente discutir. Mas, rapaz, vamos conversar um pouquinho dessa rodada da Série A, vou até abrir aqui os jogos, já que o Flamengo veio daquele resultado lá no Chile, né? Você vê o que é o futebol, né, rapaz? O Flamengo pode ter sido lento, tudo aquilo que a gente conversou, mas num empate talvez fosse o resultado mais justo. O Fluminense ontem praticamente não passou do meio do campo e ganhou de 1-0 do Colo-Colo, que produziu muito mais, apesar de não ter acertado o gol, né? Teve muita dificuldade de acertar o gol, mas produziu muito mais do que o Fluminense. E o Fluminense venceu o jogo com a defesa muito firme, né? Muito esforçada, jogando muito bem, mas o resultado injusto, assim. É justo se você pensar que quem acerta o gol ganha o jogo. O Fluminense teve essa qualidade. Mas você comparando os dois jogos, o resultado do Flamengo é tão injusto. Não, nós temos que olhar para o Flamengo. Todas aquelas considerações que a gente fez no clique passado, de situações que aparentemente estão gerando problema e que devem ser superadas ou precisam ser o mais rápido possível. O Flamengo amanhã vai receber o Corinthians no Maracanã às 16 horas. Um Corinthians que já teve momentos piores na temporada e que parece estar encontrando, se não um bom futebol, bons resultados. Então não deixa de ser curioso e interessante o duelo de um Flamengo mais forte, mas que vive um momento de queda, contra um Corinthians que aparentemente ainda tem mais dificuldade, mas vive um viés de alta. Então vai ser um choque bastante interessante de duas grandes torcidas, de dois grandes clubes. Vamos ver como é que o Flamengo vai sair, como é que o Tite vai pensar esse jogo, porque ele tem que pensar o jogo. Ele vai continuar com 3 na frente, vai voltar o time do Carioca, então com Luiz Araújo e Cebolinha. Ele vai povoar mais o meio, não vai. Enfim, Varela vai voltar, vai ser o Wesley, porque está mudando, é o Ayrton Lucas ou é o Vini. Nós vamos descobrir isso amanhã, 16 horas no Maracanã. Comentando algumas coisas interessantes do futebol, né? A gente tem, essa vai ser a rodada 6 para a maioria dos times. Claro, os times do Sul, por questões óbvias, não estão jogando e tal. Mas o Palmeiras vai jogar contra o Atlético Paranaense, que é o líder do Atlético Paranaense. E o Palmeiras, que tem aquele foco, né? O jogo com o Liverpool não estava 5-0, os gols foram no final. O Liverpool é um bom time, foi um resultado muito expressivo do Palmeiras. Mas porque no final, quando o Liverpool deu aquela desanimada, o Palmeiras se aproveitou. É um time muito focado. O Flamengo precisa de foco, precisa entender o jogo. Os jogadores do Palmeiras entendem o jogo. O Flamengo, a gente já explicou, não entendeu que como o Amazonas tinha que levantar a bola no jogo físico, não entendeu quanto o Palestino, que estava chovendo, tinha que chutar de fora, tinha que ser mais agudo a gol. Desculpa, eu estou mexendo aqui para ver se melhora a iluminação aqui, que é um local improvisado. Então, vai ter esse confronto do Palmeiras contra o líder. Vamos ver como é que vai sair. O Vasco, rapaz, que está na zona do rebaixamento, vai receber o Vitória, que também está. Então, nós vamos ver se o Vasco tem garrafa vazia para vender quando joga, para sair da parte de baixo, contra equipes que no momento também estão na parte de baixo, ou se o Vasco realmente vai definhar nas últimas posições, apesar de estar muito no início, são indicativos, né? O Atlético Goianiense também tentando sair de baixo, vai jogar contra o Cruzeiro em Goiás. Eu vejo o Atlético favorito, mas o Cruzeiro está num viés melhor, ganhou no meio da semana na Sula, está com viés de alta. E o Bahia e o Bragantino vão medir forças lá na parte de cima da tabela no momento. E é um jogo em Salvador também muito importante no domingo, 18h30. O Fluminense vai jogar contra o São Paulo na segunda-feira, em Morumbi. Vamos ver como o Fluminense vai sair, né? O Fluminense não tem jogado bem, mas às vezes tem conseguido resultados. Como o Atlético jogaria com o Grêmio, o Atlético vai ter o seu jogo adiado. Marca aqui também adiamento para Criciúma e Cuiabá, na tabela que eu vejo. E para o jogo do Internacional, né? Logicamente, e do Juventude. Internacional e Juventude jogariam entre si. E a rodada está suspensa para eles. Rapaz, eu vou te falar uma coisa.
Quando eu gravei o clique passado, eu já vou terminando, mas eu quero falar esse papo, eu fiz a suposição de que o que aconteceria se o Bolívar ganhasse do Milionários e o que aconteceria se o Milionários ganhasse do Bolívar, que eu falei que era o melhor resultado e tal. Mas eu não contei para vocês, já não fiz a conta de o que aconteceria se empatassem. E foi o que aconteceu, foi 1-1, Bolívar muito desinteressado do jogo lá em Bogotá, acabou empatando. Se forçasse um pouquinho, acho que ganhava. Mas enfim, foi 1-1. O mesmo resultado que o Flamengo conquistou em Bogotá, 1-1. Não foi aí que foi a diferença do grupo. Então, não foi resultado ruim, não. O Flamengo depende somente e unicamente dos seus esforços. Vamos pensar a pior situação, né? O grupo está com o Bolívar com 10, Palestino com 6, Flamengo com 4 e o Milionários com 2. Veja, a derrota do Flamengo com o Palestino praticamente condenou o Milionários à eliminação. Porque o Milionários, o que o Milionários estava pensando? O Flamengo vai ganhar do Palestino, o Palestino vai parar com 3 pontos, eu jogo com eles aqui em Bogotá, ganho, vou para a Sul-Americana, vou ganhar um dinheiro mais. Na Sul-Americana, se eu não conseguir me classificar. Agora, mesmo que o Milionários ganhe do Palestino em Bogotá, o Milionários vai a 5, o Palestino ficaria com 6, que era um bom resultado para o Flamengo, mas ele não se classificaria para a Sul-Americana se ele não tirasse pontos do Flamengo no Maracanã. Então, por isso que eu achava a vitória do Milionários melhor, porque ele ia, pelo menos, ele ia brigar por uma classificação, mas ia pelo menos brigar pela Sul-Americana. Não sei como será Milionários e Palestino. Então, vamos pensar a pior hipótese. O Palestino ganha o jogo em Bogotá. Ele vai a 9. O Flamengo tem que ganhar do Bolívar no Rio, senão não adianta nada, o Flamengo já vai estar fora. Então, o Flamengo ganha do Bolívar. O Flamengo vai a 7. Na última rodada, Bolívar e Palestino vão se encontrar. Se o Bolívar tivesse ganho o jogo, tivesse dado 12, ele botava Garoto. Mas com 10 ele não pode botar. Por quê? Se ele entregar, entre aspas, né, botar Garoto e tal, não estou dizendo entregar o jogo, pelo amor de Deus, né? Mas botasse um time misto e tal, porque estava classificado, e perdesse o jogo, o Palestino vai a 12. Se o Flamengo dá um saco de gols no Milionário aqui no Maracanã, o Bolívar fica fora. Então o Bolívar tem que jogar sério contra o Palestino na altitude. E aí, se tudo correr como se imagina num jogo em La Paz, o Bolívar vai ganhar. E o Bolívar vai, então, a 13 pontos. Mas o Palestino vai parar nos 9. E, portanto, bastaria o Flamengo vencer o jogo contra o Milionários no Maracanã para que ele alcançasse 10 pontos e fosse classificado para a próxima etapa da Copa Libertadores. Então, o Flamengo depende única e exclusivamente dos seus resultados. Se você pensar o contrário, o Milionários ganhou, vai a 5, o Palestino já parou com 6. Se o Flamengo ganhar do Bolívar, ele já está com 7, já está em segundo. Se você pensar que o Bolívar vai perder os 2 jogos, né, não me parece provável, mas pensou, o Bolívar vai perder para o Flamengo, vai perder para o Palestino. Ele para com 10 pontos, o Flamengo pode chegar a 10 e ultrapassar, não dá ser primeiro. E aí o Palestino com 9, né, nessa situação. Poderia chegar a 9 ganhando do Bolívar, parar nos 9. Ou se ele ganhar do Milionários, ele ia a 12. Mas o Flamengo chegaria a 10 e poderia tirar o Bolívar, é a pior hipótese, porque poderia empatar, mas o Flamengo tem condições de tirar saldo e se classificar. Então, está aberto e o Flamengo está dependendo aí das suas forças para conseguir a classificação. Por fim, fazer aquele fechamento daquele grupinho do Fortaleza que a gente estava acompanhando na Sula, lembra? O que aconteceu? Lembra quando na primeira rodada o Boca empatou com o Nacional lá em Potosí? Eu falei, o Nacional? Falei, não sei se foi bom, vai depender do resultado do Fortaleza. O Boca empatou em 0-0, por isso o Nacional de Potosí está com 4, vai chegar a 7 quando ganhar do Trinidense lá. Não vai fazer os 9 como eu supunha. E falei que não fazia ponto nenhum fora da Bolívia, não vai fazer. Mas o que aconteceu? O Fortaleza tomou de 4-1 do Nacional lá em Potosí. Ou seja, ele ganhou do Boca aqui, fez festa, botou 5 pontos na frente do Boca, foi uma jornada épica do Fortaleza. Só que agora ele tem 9 e o Boca tem 7. E o Boca vai receber o Fortaleza na Bombonera. O Fortaleza vai pelo empate, mas se o Boca ganhar o jogo, ele faz 10 pontos contra 9. Qual é a diferença? O pontinho que ele conquistou na altitude. O Nacional, como eu disse, seria o fiel da balança e foi. O Fortaleza vai pelo empate na Bombonera, mas o Boca, se ganhar o jogo, ele bota um ponto na frente. Que ponto? O ponto que ele ganhou na Bolívia, que tirou do Nacional. E na última rodada, o Boca vai receber o Nacional de Potosí na Bombonera e certamente vai vencer o jogo, se tudo transcorrer como um jogo normal, e ele vai passar em primeiro se ele ganhar do Fortaleza. O Fortaleza vai jogar com o Trinidense também, né, em Fortaleza, deve vencer,
mas então o confronto direto é que vai decidir o primeiro lugar e quem vai ficar em segundo para ir para a repescagem. E é um segundo indigesto, né? Quem pegar o Boca, o Fortaleza, terceiro colocado de grupo de Libertadores, certamente não vai querer pegá-los e não será favorito. Um terceiro colocado de chave contra eles dificilmente será favorito. Então aconteceu aquilo que a gente previu. O Nacional foi o fiel da balança e nesse momento ele pesou a balança a favor do Boca, que conseguiu empatar lá em Potosí, e o Fortaleza tomou de 4. Tá bom, gente? Acho que tá bom, já gostei, já bati esse papo com vocês, ficou meio ruim a iluminação e tal, aqui até o próprio fundo, mas pelo menos a gente tá junto, tá conversando, eu não consegui botar aqui, não tem tripé, mas era vontade de fazer. Então um abraço para vocês, um abraço para o Marcelo, e amanhã vamos ver o Flamengo, né? Amanhã é dia e vamos ver se o Flamengo consegue aí avançar. Uma coisa também interessante da rodada do Brasileiro, esqueci de falar, o Botafogo vai jogar como visitante contra o Fortaleza. Porque o Botafogo está bem colocado ali, né? Perdeu para o Bahia na última e tal, mas ele praticamente só jogou no Rio. Ele só fez um jogo fora do Rio, que foi o jogo com o Cruzeiro que ele perdeu. Agora que o Botafogo vai jogar fora na Libertadores 2 vezes e fora no Brasileiro, é que nós vamos ver se esse Botafogo é forte só no Engenhão ou se ele tem garrafa vazia para ser um pleiteante ali junto com as equipes mais fortes do campeonato. Vamos ver tudo isso. Isso tudo vai estar em jogo essas semanas aí. Essa semana, na próxima, no meio de semana. E estamos juntos, vamos acompanhar o Mengão e os arredores aqui aonde? Claro, no canal Flamengando, o mais querido do Brasil. Um abraço, pessoal. Valeu. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.